posso começar. Beleza. Então, pessoal, iniciando nosso conteúdo de prótese, não só em prótese, como em todas as especialidades, a gente tem que começar pelo exame adequado do paciente, desde quando ele entra na sua porta até durante o tratamento mesmo, você vai descobrindo coisas novas que ele pode apresentar para você. E primeiro a gente avalia a parte extraoral dele, né? Ele conversando com você, você já percebe como que é a altura a dimensão vertical dele, se está muito baixa, muito alta, se tem algum prejuízo estético, ou na fonação dele, na função. Então, você vai observar a dimensão vertical, que é a altura do terço inferior da face, vai olhar o suporte labial dele, se está com overjet ou está faltando suporte mesmo, né, por falta de elemento dentário, ou então uma prótese inadequada ali, né? Vai olhar também a linha do sorriso, se ela é baixa, média ou alta, e também é muito importante você ouvir o paciente, ouvir as expectativas que ele tem para o tratamento, apresentar todas as opções possíveis que você pode oferecer para ele, explicar quais são as limitações, tanto de origem biológica dele, né? Ou então os materiais, o que é possível fazer com eles. E é isso. Alguma pergunta por enquanto? Acabei esquecendo dessa parte aqui, mas a Alice falou também da anamnese, né? Então, Isso. aqui é o exame intraoral, pessoal. Vamos falar aí que é o exame que a gente acaba pulando para fazer primeiro, né? Mas é muito importante a gente fazer, né, o exame extraoral para a gente entender mais como é que é o nosso paciente, né? Se ele é portador de diabetes, se ele tem um hábito parafuncional, né? Tipo, teve um paciente que eu vi na minha clínica, né, do nono período. O paciente ele tinha várias feridinhas na boca, né? Aí a gente foi perceber as feridas que ele tinha no lábio era por conta que ele mordiscava, né? Ele fazia um mordiscamento à noite, ele nem percebia e ele falava que ele ficava com essas feridas. Então é muito interessante a gente dar uma atenção boa aí pro extraoral e o intraoral também, que o intraoral o paciente ele já vai chegar se queixando, né, de alguma queixa que ele vai ter. Ah, eu tô com queixa estética, esse meu dente aqui ele tá escurecido, né? Ele pode chegar com queixa de dor, ele pode chegar com diversos tipos de queixa. Aí você vai ter que saber fazer um diagnóstico para depois você conseguir tratar, né? Você tem que avaliar também se o paciente ele tem alto índice de cárie, né? De desenvolver a doença cárie e ver também a higiene dele, se a higiene é boa, regular, ruim. E tem paciente que tem higiene também péssima, né? Se ele já tem alguma prótese, seja essa prótese removível, fixa, né? Prótese de coroa unitária, ponte, implantes, né? E ver como é que está o estado dessas próteses. Se tem necessidade de fazer uma troca, fazer um reparo aí, né? Aí você explica isso tudo pro paciente também. Show. Tá tudo certo por enquanto, né, pessoal? Então tá bom. Vamos falar de oclusão também, que é uma parte extremamente importante do seu exame de prótese. Dependendo da reabilitação do seu paciente, a oclusão vai fazer toda a diferença, toda mesmo. Você observa as relações de máxima intercuspidação dele, se o paciente tem todos os dentes, por exemplo, né? E se ele tem uma oclusão estável, sem sinais e sintomas de parafusão ou danos na ATM dele, você pode ali estar fazendo essa reabilitação em MIH, que é quando todos os dentes se tocam, e essa posição, ela
ela depende dos contatos dentários, tá bom? Ela pode ser alterada, por exemplo, você fez uma restauração no dente do paciente, aí ficou alta. Aí você já altera essa posição de MH dele. Aí você vai estar lá corrigindo com carboninho, pergunta se está alto, vai ajustando, até que você consegue devolver a MH mais aceitável possível para esse paciente, sem atrapalhar, sem dar um contato prematuro, e sem interferência oclusal. Então, essa posição, você não vai reabilitar um paciente edêntulo ou parcialmente edentado, porque ela é uma posição que depende dos contágios de todos os dentes. Então, não é possível você fazer essa reabilitação em MH nesses casos. Só quando tem uma oclusão estável e todos os dentes ali, que vai depender dos contatos. Tranquilo? Bom, a relação cêntrica, ela é uma oclusão, vamos falar que é mais complicadinha da gente achar ela, né? Porque a gente vai ter que ter aí a relação, né, maxilomandibular, que os côndilos da nossa mandíbula, eles vão ter que estar centralizados nas fossas mandibulares, ou seja, eles vão ter que estar muito centralizados, bem encaixados na onde fica a cartilagem, sabe, que conecta a mandíbula junto com o crânio. Então a gente vai ter que deixar bem articulado para a gente ter posição de referência real dos dentes, né? E essa oclusão de relação cêntrica a gente utiliza em pacientes que têm aí grandes percas dentárias e até também quando a oclusão já está bem, vamos falar assim, que ela já está bem, não é desequilibrada, tem um nome, eu acho que ela está bem desbalanceada. Aí a gente vai ter que fazer com base nessa oclusão de relação cêntrica, porque, né, pra gente ter uma noção da onde que é a mordida real do dente. Vamos falar que a relação cêntrica seria a gente colocar a mordida é, nova de fábrica, né, da onde que ela vem de fábrica. Às vezes o paciente ele morde errado, sabe? Lá na clínica, a professora ela falou que a paciente estava mordendo errado, tipo, na hora de bater o carbono, ela estava mordendo muito para frente, como se ela fosse uma classe 3, mas não. Aí a professora pediu para fazer relação cêntrica, a gente conseguiu deixar certinho, né? Então é interessante a gente estudar bem sobre relação cêntrica. Isso aqui pode cair muito na prova, em questão de marcar X. Show? Então, se perguntarem qual que é a posição de referência, aí vai ser a RC. E quando é reproduzível também. Porque tanto o paciente sem dente quanto o paciente com dente, ele vai ter essa RC. Por isso que ela é reproduzível. Isso. Vamos passar para as técnicas de preparo, então? Mas antes, aproveitando, aqueles conteúdos que ele falou que cai bastante na prova, é bom falar bastante deles antes de entrar na técnica propriamente dita. Eu vou mandar umas fotos para vocês no grupo, que aí, que aí tem explicadinho também. Deixa eu procurar. Achei. Tá aqui. Bom, falar de preparos de dentes, do modo geral, primeiro. Vocês vão preparar o dente de forma que ele tenha retenção, resistência, rigidez estrutural e integridade marginal. Esses são os princípios dos preparos mecânicos, que pode ser que ele cobre. Vamos falar um pouquinho de cada um primeiro. Retenção. Como que a gente dá retenção para esse preparo? Primeiro a gente precisa entender algumas coisas. Quanto mais remanescente dentário você tem, maior vai ser a área de contato.
Então, maior vai ser a retenção dele. É outra coisa que dá retenção ao preparo também. O nível de curvatura das paredes. Por exemplo, se você tem paredes paralelas, isso vai dar mais retenção para o seu preparo, mas também vai impedir o escoamento adequado do cimento. Então é bom a gente achar o meio termo, nem muito cônico e nem muito paralelo, para a gente conseguir dar retenção e também para escoar o cimento num nível legal. A diferença da retenção para a resistência é que a retenção ela vai impedir o deslocamento do seu provisório ou do seu definitivo no eixo de inserção, ou seja, ocluso cervical, e a resistência ela vai impedir o deslocamento da restauração no eixo longitudinal, ou seja, quando tem parafunção, quando desloca no sentido mais horizontal. Tem outra foto que eu também vou mandar para vocês, que aí ajuda a entender melhor. Achei. Tá vendo essas setinhas, pessoal? Quando você tem uma força que ela vai incidir sobre uma área do seu provisório, digamos assim, acontece força de cisalhamento, que é quando no lado oposto a prótese vai sair, ela vai tender a sair. Então a gente precisa criar recursos para impedir isso, para impedir que a prótese saia do seu dente preparado. Então, uma coroa, um dentinho você preparou, ele ficou bem curtinho. Isso vai ser ruim, porque aí o seu provisório ele vai tender a escapar, ou então, se você deixar a parede muito cônica, também vai tender a escapar. Então, você pode, com o objetivo de consertar isso, criar canaletas, ou então, no início do preparo do seu dente, você toma esse cuidado para deixar pelo menos a altura igual à largura, ou um pouco maior, e deixar as paredes no nível aceitável de conicidade, nem muito cônico e nem muito paralelo, que ou vai prejudicar a cimentação ou então a retenção dele. Aí vão pegar outra foto de novo. A rigidez estrutural. Osso para ter material suficiente. Por exemplo, se você faz um preparo e deixa pouco espaço para o seu provisório, então ele vai tender a quebrar, vai ficar bem fininho. Então é bom você desgastar de forma que tenha espaço suficiente para encaixar uma peça ali, tanto provisória quanto definitiva. E a integridade marginal. Sabe o preparo cervical que você deixa, ou ombro, ou chanfrado, chanferete, ele precisa ser muito bem terminado. E tem algumas partes da biologia que vão interferir bastante, depois a gente pode falar um pouco sobre. Mas, no geral, é isso. Os princípios dos preparos dos dentes são retenção, resistência, rigidez estrutural, integridade marginal. Isso aí. Renato, quer falar da técnica da silhueta? Sim. A técnica da silhueta, pessoal, basicamente a gente vai fazer essas marcações para a gente se orientar, né? Pode ser que pessoas mais experientes façam sem a técnica da silhueta, né? Depois que pega o jeito, mas é interessante você fazer essas marcações para você ter uma noção da onde que você vai ter desgastado, da onde que você desgastou, né? A profundidade. É, ali, se você conseguir aceitando o pessoal ali, é que agora eu tô dando uma olhadinha aqui, né? Mas aí a gente vai Eu ter. ia até comentar, porque eu acho que é você que é o que criou o link, eu acho que só você que consegue aceitar. Então vou aceitar aqui, pera. Pronto.
É, onde que a gente parou? Ah, a gente faz essas marcações para a gente se orientar, né? Aonde que a gente está desgastando, a profundidade, o local, né? Pra gente ir lá com a broquinha e fazer certinho, porque se a gente for fazer tudo no olhômetro, a gente pode acabar se perdendo, né? Então aqui é a técnica que eu acho que vocês já estão bem familiarizados, né? A gente ficou aí várias aulas no laboratório fazendo os mesmos preparos, né? O desgaste aqui na cervical, na palatina. Aqui vai ser onde vai ser o término do nosso preparo, né? Onde vai terminar e começar o preparo. Vai começar o preparo e terminar onde vai ser o dente. Aqui tem o suco de orientações, né? Já estão demarcados, aí vocês veem que tem pouco grafite aqui neles, é porque a gente já fez o desgaste. Também vamos só dar tipo uma passada bem rápida, porque isso aqui eu creio eu que a maior parte da sala já está bem familiarizada, né? A altura a gente vai fazer com a broca um pouco inclinada, dependendo do dente também pode ser mais reta. Aqui no caso é um canino, aí pode fazer mais inclinadinha, né? Porque o canino tem uma inclinação. Se fosse incisivo, você poderia fazer com a broca mais reta. Isso daí a gente faz com essa broquinha aqui, que é 3216. A gente fala que o formato dela é ogival, né? Lembra uma ogiva. Então ela é muito boa para fazer os nossos preparos. Aí vai desgastando, né? Para ir de encontro com onde você fez as marcações. Aí por palatina em dentes anteriores a gente utiliza a 3118, que é a broca em chama, para poder dar o formato da concha palatina, né, dos dentes. E tem dentista que começa a fazer tipo a metade sim, aí deixa a outra metade sem desgaste. Tem dentista que faz os dois, tipo, vou começar a desgastar a direita e a esquerda também. Isso vai de gosto do dentista. Aí aqui a gente tira o ponto de contato, né? A gente coloca uma matriz metálica entre o dente do lado para não desgastar o dente do lado. O dente que a gente vai querer desgastar é esse daqui, né? Então a gente usa uma broca mais fininha, uma 3203, 3200, né? Para tirar esse contato dos dentes. Vou passar aqui. Aí aqui já está o preparo quase finalizado, né? Tá bem certinho. Ele só tá dando uns retoques aí no término cervical, ó, dá pra ver ali a broquinha que tá bem assentadinha, né? E é basicamente isso, né? Aqui já vai mais para posteriores, mas a técnica do posterior é basicamente a mesma dos anteriores. A única coisa que a gente vai fazer é que a gente não vai utilizar 3118, porque os posteriores não têm essa concha palatina, né, igual anteriores. Eles têm mais cúspides também. Beleza? Aí aqui é a mesma técnica, basicamente. Aí tem aqui algumas sobre o término cervical, né? Para não extrapolar tanto o... Lá no laboratório a gente até viu que teve gente que acabou extrapolando, aí afundou demais. Mas é normal acontecer isso no início. Depois vocês vão pegando o jeito certinho. Aí tem a técnica da faceta também. Mas aí eu acho que agora a Alice vai explicar a técnica da faceta para vocês. Eu mandei uma foto no grupo também, só para detalhe mesmo, né? Sobre os preparos. Antigamente a gente fazia muito com degrau de ombro, né? Que é em 90 graus, com a parede proximal com a gengival. Mas aí no grupo eu mandei, tem o chanfrado e chanferete, né? Acho que o que a gente mais usa é o chanfrado. Por que que ele é o considerado ideal? Porque ele permite o escoamento melhor do cimento. É isso mesmo. O chanferete ele é mais fininho, ele desgasta menos. Aí dá suporte para a infraestrutura metálica dele. É só um detalhe mesmo, mas se ele cobrar, aí vocês já vão saber. Técnica da faceta. É o que a gente fez em laboratório também, que a gente pega o dentinho de estoque,
desgasta a parte palatina dele com a peça reta. Vocês vão isolar também o dente com vaselina antes de colocar resina acrílica. Se não, eu acho que já teve experiência até no laboratório, que quando a gente não coloca vaselina, o dente ele não vai desgrudar. Não vai ser possível tirar mais. Mas é isso. É isso. Vocês nunca mais esquecer de passar vaselina. Eu vi isso acontecer, pessoal, na prova. Tipo, Aconteceu na prova. sim, teve uma aluna que ficou, nossa, entrou desesperada, falando, nossa, meu provisório grudou, e aí? Aí a gente tentou, né, desgrudar o provisório e graças a Deus deu tudo certo. O provisório desgrudou, mas foi quase, na prova. Isso aí, gente. Muito importante passar vaselina. É, Senão, pode não sair. Depois é mais questão de gosto. Eu gosto muito de deixar, por exemplo, a facetinha pronta na vestibular e pegando com pincel na resina líquida e na pó e aplicando devagarzinho na palatina. Tem gente que preenche primeiro a faceta, aí coloca no dente e vai preenchendo a palatina depois. Isso é uma questão de preferência mesmo. Vai fazendo ali a palatina com a resina acrílica, vai vigiando o tempo de presa dela, se ela ainda está mole, se começou a endurecer. O ideal é você ir tirando e colocando assim, movimentos bem sutis mesmo, para não deformar e também para não deixar que o provisório grude no seu dente preparado. Aí então você vai tirando, colocando bem sutilmente até tomar presa. Depois, acho que pode passar, Renato. Pronto. aí, Depois você vai observar. Se vocês acharem legal para visualizar melhor, vocês podem passar o grafite para ver melhor a cervical dele, onde que está ajustando. Depois vocês vão tirar os excessos grosseiros e depois embasar. Aí no reembasamento vocês vão observar como é que ele tá, né? Desgasta um pouquinho dentro do provisório com a broca para permitir mais espaço para resina acrílica, para vocês colocarem mais, né? Aí reembasou. Aí vão tirando com a sondinha o excesso. Aí depois vai endurecendo. Aí vocês tiram e colocam de novo. Depois observa se ele tá com um acabamento legal na cervical, se ele tá bem ajustado. Aí depois vocês podem partir para o acabamento dele. Tirar excessos grosseiros, depois dar uma anatomia, fazer o polimento para dar o brilho. E acho que o mais importante de tudo é ver como que está a adaptação marginal dele. Se está, como diz, num paciente de verdade, se for desadaptado, isso pode trazer problemas tanto para a gengiva, quanto para o osso, quanto para o dente. Você pode irritar a gengiva, ou então, se tiver um espaço ali, isso pode gerar uma área retentiva para a placa, aí da cárie. Aí, aí já acarreta um fracasso na sua restauração. Por enquanto, alguma dúvida, pessoal? aqui é a técnica da bolinha. Eu não sei, eu acho que vocês não chegaram a fazer esse tipo de técnica lá no laboratório. Se teve alguém que fez por curiosidade, eu não consegui chegar a ver não. Mas a técnica da bolinha, ela é considerada aí, vamos dizer, mais rápida, né, de se fazer, porque basicamente você vai pegar, né, fazer uma bolinha de resina, aí você pega o pote Dapen, piga um pouquinho de líquido alto e vai colocando o pozinho, né, da resina até ela pegar uma consistência. Aí você espera ela chegar
numa fase plástica, né? Aquela fase que ela está começando a querer virar uma borrachoide, mas ela está ainda na plástica. Depois faz uma bolinha, ela vai virar uma massinha, né? Você faz a bolinha e coloca no preparo. Aí você cobre, né? Tenta cobrir o máximo possível desse preparo em volta, nos términos. Se sobrar um pouquinho, não tem problema. O importante é você copiar o formato do preparo, o término cervical, né? Isso daí que é importante. Se sobrar um pouquinho, depois você tira com a broca. Aí você deixa a resina endurecer um pouquinho, né? Ela chegar na borrachoide. Mas aí você pede para o paciente morder também. Nessa, quando ele morder, vai aí fazer toda uma cópia também da oclusão do paciente. Quando ele morder, o dente antagonista vai lá e vai mostrar, ó, até aqui que você pode desgastar, né? Porque ali já vai ter meio que como que vai encaixar o dente superior no inferior e vice-versa. Então, depois que estiver endurecendo, você tem que lembrar que ali, se o dente for despolpado, aí não tem tanto problema. Mas se for um dente vivo, um dente que tem a polpa ali, você tem que tirar e colocar, porque senão a resina ela entra num processo químico, né, que libera calor. Então, o processo é exotérmico. Aí ela acaba esquentando e pode acabar dando sensibilidade para o paciente na polpa. Aí, após o dente ter feito a polimerização, né, dessa resina, aí chega a hora de se dar os acabamentos com a broquinha, aquela broquinha de peça reta que a gente já viu, de tungstênio. Então, a gente vai dando o formato. Essa é a parte mais difícil dessa técnica. Que você vai ter que fazer a anatomia do dente, né? Onde que tem uma bolinha. É uma bolinha, você tem que transformar em um dente, né? É mais interessante ficar mais funcional do que bonito, né? Claro, tem que ser estético, mas é mais interessante você focar na função mastigatória, porque a gente está falando de dente posterior, né? Essa técnica é mais indicada para dentes posteriores. E o anterior você faz a técnica da faceta. Então, tenta fazer a anatomia o mais direitinho possível, né? Por mais que não fique tão bonito, tenta fazer uma coisa que dê para o paciente mastigar até o definitivo ficar pronto. Tá bom? Então essa aqui foi a técnica da bolinha. Vocês têm alguma dúvida sobre essa técnica? Acho que não, né? Aí depois vocês fazem um polimento, né, com as borrachas, feltro também para dar um brilho. Mas é basicamente isso. Primeira parte finalizada. E passar vaselina também. Sim, exatamente. Sempre passar vaselina. Tipo, qualquer coisa que você for Antes fazer de de tudo. prótese, passa vaselina. Eu nem falei em passar vaselina porque já tem que ser uma coisa que tem que ficar na cabeça de vocês, né? Tá bom, vamos trocar agora de slide. Aqui. Ah, só uma coisa que eu esqueci de falar do preparo em dentes anteriores. Tem uma discussão sobre deixar o término cervical ou supragengival, ou no nível gengival, ou sub. Então, eu tirei print, mandei no grupo, de uma parte do livro que fala sobre essa discussão. E nele fala sobre as razões de deixar o término abaixo do sulco gengival. Mas, claro, não a ponto de invadir o espaço biológico, que aí você provoca irritação e outros tipos de dano. Mas a primeira razão para você fazer subgengival é a questão estética. Porque se você esconder essa linha de transição do dente natural para o dente provisório, se você esconder, aí vai ser mais estético. Quem está conversando com o paciente não vai conseguir ver essa transição. Vamos lá, outra. Presença de cáries que se estendam para dentro do suco gengival.
ou presença de fraturas que terminem subgengivalmente. Pessoal, tem autores que falam que quando você deixa o término abaixo do sulco gengival, isso meio que protege de dar cárie. As razões ainda não foram muito bem explicadas, mas tem essa, como diz, tem, tem essa razão. Não foi muito bem elucidada ainda, mas recomendo se deixar abaixo do suco também por isso. Dá uma relativa imunidade à cárie. Mas a melhor posição do término é aquela que tanto o paciente quanto o dentista conseguem fazer o controle adequado, tanto da higiene quanto de tirar o provisório para fazer o definitivo. Então, deixe numa região que seja mais fácil de controlar essas coisas, que aí o sucesso vai ser mais garantido. Ficou alguma dúvida? Que aí a gente passa para o segundo semestre. Por enquanto o pessoal tá tranquilo, né? Então a gente já pode passar pro segundo bimestre, né, pessoal? Primeiro bimestre tá de boa, vocês estão. Qualquer dúvida pode perguntar para a gente também. Sim. Mas essa parte de preparo, de. Ah, não, núcleo a gente vai falar ainda. Mas, assim, vale muito a pena revisitar o livro do Pegoraro e o de retentores intrarradiculares. Tem muita coisa lá, muita mesmo. Esse livro é muito bom. As provas do professor Elimar, elas são muito baseadas no livro, né? Então, Extremamente. querendo ou não, é ler o livro, sabe? Tipo, livro, livro e livro. Vão lendo aos pouquinhos, umas meia horinha por dia, por aí. Conclusão, acho que a gente pode pular, porque já Isso falamos, daqui eu né? vou pular porque a gente já viu no primeiro bimestre, mas é só pra recapitular mesmo. É porque é muito importante mesmo. Todo ano a gente olha alguma coisa de oclusão. E isso aí pode cair. Eu acho que até caiu na prova de vocês um quadrinho falando sobre moldagem, alginato, silicone, né? Sempre cai alguma coisinha de moldagem. Vocês estão tranquilos nessa parte aqui de materiais dentários? Do silicone, com a diferença do silicone de adição para condensação. Acho que o professor até falou isso na sala de aula. Ele falou, ó, vou dar um ponto para quem saber a diferença do de adição pro de condensação. Vocês lembram? Não sei se vocês estão muito lembrados, mas pode até cair alguma coisa assim, né? E será que ele vai dar o ponto? É, certamente que não, né? Mas aí, vamos resumir bem a moldagem. Do alginato pro scanner, tem uma diferença muito grande. De, vamos falar aí a diferença. O alginato é um material bem mais barato, né? Comparado a um scanner intraoral, que é um material tipo topo de linha dos materiais de moldagem, que é uma coisa totalmente nova, né? Uma inovação muito grande. Fazer uma moldagem de um paciente digital, com cores, você consegue enxergar a cor da gengiva do paciente. Se o paciente tem cárie, a gente consegue ver no scanner se tem uma cárie em tal dente. Já pelo alginato, a gente não consegue saber se tem cárie, só se a gente fizer o exame clínico, né?
Silicone. Silicone já é interessante. Ainda continua sendo uma boa escolha pelo baixo custo, né, o de condensação. Tem uma boa cópia, né, e ele dura mais tempo que o alginato. O alginato você moldou, você tem que vazar em 10 minutos, 15 minutos no máximo, porque senão ele perde aí a propriedade que ele tem de cópia, né? Ele vai começando a perder a dimensão. Então, o silicone ele tem essa opção aí para a gente estar utilizando. A gente usa na clínica o alginato e o silicone. Aí depende das situações, né? Tem situação que pede um alginato, tem situação que pede o silicone, né? Fazer uma PT, uma PPR. E o de adição já é um pouco mais salgado, mas a literatura ainda afirma que o silicone de adição, por enquanto, ele ainda continua sendo o melhor material para a gente ter os resultados de moldagem, né? Ele consegue ter as melhores cópias, por enquanto, né? Vai que exista mais uma inovação aí, né? Vamos estar acompanhando esses avanços. Mas o silicone de adição é muito bom também. Mas ele é um pouco bem mais caro, na verdade, né? Mas ele pode suportar aí uns 7 dias com a sua moldagem. E ele tem a pistolinha. A diferença do condensação para adição é que ele tem a pistolinha que solta lá, mistura os dois materiais para formar a pasta leve, né? E ele é muito bom mesmo. O scanner, ele pode cobrar alguma coisa de scanner, mas não discursiva. Ixi, falta 15 minutos para acabar. Vamos rápido, Alice. Qualquer coisa a gente cria outra chamada. Ah, uma coisa que ele pode cobrar é sobre o tempo que você tem para vazar cada um desses materiais. Ah, mas eu esqueci. Então, se de tudo esquecer mesmo, aí eu acho que pode improvisar, tipo assim, vazar no tempo recomendado pelo fabricante. Normalmente vocês podem colocar assim, mas o bom é saber mesmo. O alginato moldou, vazou. É bem rápido. Até em 10 ou 20 minutos. Não, acho que é 5 a 10, se eu não me engano. É bem rapidinho, você tem que vazar ele. O silicone de condensação, você pode vazar ele até em 2 horas, se eu não me engano. De 20 minutos a 2 horas. O de adição, desde que você tome os devidos cuidados, você pode vazar até antes de 48 horas. Então tem um tempo ali maior para você vazar. Isso aí. Depende de marcas também. Tem marcas de silicone que deixam aí você vazar esse gesso até uns 7 dias mais ou menos, né? Você também pode repetir a. Você pode vazar uma vez, não deu muito certo, eu posso pegar e vazar outra vez, né? Tipo, vazar mais de uma vez, coisa que o alginato vazou, não ficou legal, vai ter que fazer outra moldagem para vazar de novo, né? Então essa é uma coisa interessante do silicone também. Vamos falar então das técnicas de moldagem, né? Por exemplo, eu quero fazer uma onlay indireta no paciente. Vamos supor que ele tem uma destruição da coroa bem considerável ali, se estendendo para um pouquinho além do sulco gengival. Aí como que você pode copiar essa área? A gengiva que está ali ao redor, sem o auxílio de um fio retrator, ela vai te atrapalhar na hora da moldagem. Então, você coloca o fio retrator lá. Normalmente você coloca o mais fino primeiro, que é o 000, aí depende do fio que você tem, e um fio mais grossinho por cima desse. É bom também vocês embeberem os fios com a solução hemostática, porque vai sangrar um pouquinho ali, né? Vai sangrar um pouquinho e pode atrapalhar a moldagem. Então, podem colocar a solução hemostática no fio. Aí coloca o fio mais fino primeiro e depois um pouco mais espesso. Aí vocês querem moldar com silicone de condensação. Pode ser esse, né?
Aí depois do fio, vocês vão colocar material pesado. Aí depois vocês vão fazer os alívios. Depois da presa, né? Vocês vão tirar, fazer o alívio no molde, colocar o material leve e reembasar. Que aí vai dar uma cópia mais precisa ainda com essa técnica. Isso, essa técnica que a Alice disse é a técnica das duas etapas, né? A gente faz a primeira etapa, moldar com o material pesado, depois faz uns alívios e a segunda etapa vai ser você manipular o material leve, né? Ou a gente pode falar que essa técnica aí é a técnica do reembasamento, né? A gente vai reembasar essa moldagem pesada com a moldagem leve, para a gente ter uma moldagem satisfatória, né? No caso, essa daqui é a técnica, né, para botar o fio. Tem gente que faz técnica com dois fios também, igual tá aqui. Colocar o fio retrator mais fininho lá na parte mais interna e depois cobrir com um fio mais grosso, né, mais para a parte externa ali, né, do término gengival, cervical. Aí depois você e tira os dois e coloca o material de moldagem, que é o silicone. Aqui é outra técnica de moldagem, dá para se fazer também, mas a mais interessante para a gente que está começando, né? O professor Limário até gosta de usar essa técnica que é a segunda, né? Que a gente falou de pegar, reembasar, fazer alívio. Essa daqui é a dupla mistura. Você tem que ter a ajuda da sua dupla para fazer essa daqui. Enquanto você está misturando o material pesado, que é aquela massinha do silicone, a sua dupla já tem que estar manipulando o material leve também, para ter o mesmo tempo aí, né? Aí quando tudo já estiver pronto, você coloca primeiro o material leve, né, que é aquela pastinha mais viscosinha, né? A gente coloca ela sobre os dentes que vão ser moldados, né, o dente de preparo, né? A gente coloca ali por volta. É legal que tenha a pistola, é muito interessante. Teve até gente que comprou a pistolinha, né, uma pistola para material odontológico, silicone, mas pode se fazer também com a espátula. Aí, nessa que você já colocou material leve, você já vai com a moldeira com material pesado e pum, molda o paciente de uma vez só. Aí depois quando você retirar, né, tiver endurecido o silicone, você vai ver que a moldagem ficou do jeito tanto material leve quanto pesado, de uma vez só, né? Mas essa moldagem aí precisa de ter um pouco mais de técnica para fazer, né? O A que é essa maior daqui? vantagem dessa técnica é que você vai gastar menos tempo, né? Reembasando e fazendo alívio, como é o caso da primeira técnica. Porém, para a gente que está começando, a primeira técnica ela é mais garantida de acerto, que você tem um maior controle do tempo de presa do material, não depende tanto do auxiliar estar manipulando junto, mas assim, demanda mais tempo. Então, a da dupla mistura, que é a que o Renato falou por último, você vai gastar menos tempo. É mais vantajosa por isso. Mas depende ali de uma habilidade maior, tanto sua quanto do seu auxiliar. Isso. Essa daqui é duas etapas, né? Reembasamento. Beleza. Retentores intrarradiculares. Vocês gostaram, pessoal, dessa parte da matéria de retentores? Falem aí com a gente. Ou vocês tiveram muita dificuldade? Acho que o pessoal gostou. Eu também, viu? Fazer o pino de fibra de vidro, né? Mas beleza, ó. Esse aqui é o efeito Férula. A gente até teve uma aula de laboratório sobre esse efeito, né? Que é interessante a gente estar fazendo sempre quando a gente for
fazer um pino de fibra de vidro, né? Até um núcleo intraradicular metálico, né? Um núcleozinho metálico é interessante fazer uma férula. Se o dente tiver remanescente para permitir a gente fazer a férula, é interessante a gente fazer, porque ela vai ajudar a ter uma resistência melhor, né? Para não gerar tanto uma carga sobre o pino e também sobre o dente, né? Porque qualquer forcinha que o dente sofrer junto com a prótese que vai vir por cima pode acabar fraturando o pino, pode acabar fraturando também a raiz do dente. Então a férula ela vai ser tipo como se fosse esse encaixe, né? Pra gente ter uma noção de onde que vai ser o pino, pra gente não colocar o pino muito torto, né? Já aconteceu algumas vezes na clínica de colocarem o pino ele tem que ser retinho, né? Mas às vezes o conduto tá bem amplo e coloca o pino meio torto, né? Então isso a férula pode ajudar a nos guiar, né? Como se fosse uma guia para a gente colocar o pino, né? E a gente vai fazer a férula nada mais é do que a gente desgastar esse rebordo, né, em volta do dente para formar como se fosse deixar uma paredinha. Essa parede que a gente pode ver que tem diferentes tamanhos, desde a mais fininha, né, até a mais grossinha, da mais altinha até a mais baixinha, né? Isso tudo vai depender da ocasião que você vai estar, né? Depende muito de como que tá o dente, né? Às vezes só dá pra fazer a mais baixinha, né? Então faz na mais baixinha mesmo. Tendo férola é interessante manter, né? Então é isso, basicamente. E quanto maior for essa férula, melhor vai ser a estabilidade da sua restauração, né? É bom a gente saber isso. Quanto maior a férula, melhor vai ser para a estabilidade. Vamos falar do comprimento do pino agora. O ideal é que ele tenha 2/3 do comprimento do conduto radicular. Ah, mas tem perda óssea. Então, o que que a gente faz? A gente olha lá no raio-x, como é que está essa perda óssea, e vai colocar o pino até a metade do suporte ósseo que o dente tem. Tem lá as medidazinhas aí na foto. A gente deixa mais ou menos de 3 a 5 milímetros de gutta-percha no selamento apical. Isso é importante também. E a gente vai fazendo essas marcações no raio-x, porque na hora de desgastar, a gente confere no raio-x para depois colocar um cursorzinho na broca que você for tirar a guta, para não desrespeitar essas medidas. Também para não perfurar o dente, para não colocar lá no ápice. Então é sempre bom a gente estar de acordo com as medidas do raio-x. Olha aqui, gente, é muito importante a gente ter essa imagem na nossa mente, né? Porque a gente tem que ter uma noção que o pino ele não pode ser tão grosso assim, espesso, né? E também não muito fino. Porque se ele estiver muito fino, grandes chances do pino entortar, né? Se for de metal, ou se for um pino de fibra, dele fraturar, né? Ali, porque a força vai ser demais. Eu botar um pino fininho, né? Aqui, deixar o material obturador, né? Para não ter uma reinfecção desse canal, então é interessante deixar de 4 a 5 milímetros. E um terço de inserção óssea, né, desse dente, e 2/3 para o pino. Ele, ó, dá pra ver o primeiro terço, segundo terço e o último aqui é onde sobra o material, né? Então é basicamente isso que a gente tem que ter em mente, né? O diâmetro do pino em si. É isso daqui tudo que a gente está falando, né? Tem também para cimentar,
depende do material cimentante, né? Tem o cimento resinoso, tem o para núcleos metálicos a gente usa o hum, é o óxido Fosfato de fosfato zinco de tem zinco. também. É, isso é o fosfato de zinco que a gente usa para cimentar. É um cimento barato, mas é muito bom. Ele é muito utilizado por muitos dentistas. Aí aqui foi o que eu disse, ó, se o pino for muito grosso e deixar pouco espaço para guta, né, ou pode infeccionar ou pode também fraturar essa parte, porque quando se a gente voltar lá na endo, o canal ele começa mais amplo aqui, né, onde seria a boca do canal, e ele vai afinando até chegar no forame apical. O forame apical, ele é muito fininho, sério. Qualquer lima mais grossinho que você passar ali vai acabar machucando muito esse forame. Então imagina colocar um pino metálico ali nesse lugar. O estrago que vai fazer. Por isso que tem que dar esse espaço também. Aqui a largura entre a raiz tem que ter no mínimo aí 1 milímetro de dentina, né? E aqui tem a parte que eu falei, se o pino ficar muito fininho, ele vai acabar escapando para fora, né? Vai acabar escorregando. E aqui tem as 3 imagenzinhas. Errado, errado e uma correta aqui do lado, né? A gente já consegue ter uma visão bem ampla, só vendo essas imagens. E a chamada vai acabar. Vamos criar um outro link, aí a gente manda no grupo de novo. Sim, sim. Esse link que a gente vai mandar vai ser mais para tirar dúvidas, né? Porque aqui a gente basicamente já terminou, né? Vai ficar só os exercícios. Então a gente vai criar outra chamada, que deu até no tempo certinho. A gente vai criar outra chamada para dúvidas no geral. A gente vai tirar um tempinho, né? Para ajudar o pessoal. Aqui é os exercícios. Deixa eu passar rápido aqui. A gente vai gravar também a parte dos exercícios, a parte da gente tirando dúvidas, tá bom? Então deixa eu finalizar essa gravação aqui. Deixa eu lembrar qual botão que era. Tudo bem pra vocês, pessoal?